Eu sou Pedro Baiuca e vou lançar o meu primeiro DVD, ver se agrada a vocês. Vou declamar um verso e contar várias piadas. Então vamos botar fogo no carvão e agradecer. Eu não sou profissional, sou apenas um amador, mas vou pedir permissão a Deus, ao nosso Pai Protetor. E agora, para deixar para o pessoal ficar sabendo aí, eu sou Pedro Baiuca e fogo no carvão, pai. Essa nossa humanidade é a classe mais errante. Muitos conversam bastante, poucos falam a verdade. Eu que já estou nessa idade, quando eu vejo um camarada com uma história mal contada, eu ouço a palavra dele e logo digo para ele, isso é conversa fiada. Por exemplo, um candidato a prefeito, a deputado, gasta terra carregada, confundir com boato, se mostrar muito pacato, depois de toda zoada, não tirar voto nem nada, saber que não foi eleito e dizer que está satisfeito. Isso é conversa fiada. O cara solteiro ainda, namorar uma donzela, se alucinar por ela, por uma paixão infinda, numa manhã super linda, e olhar para sua amada, lhe encontrar na calçada, podendo encontrar ela, vai encontrar o pai dela. Isso é conversa fiada. Uma viúva bem quente, 3 mulheres de um fazendeiro que deixou gado de dinheiro, fazenda, carro excelente, ela fez igual serpente, veio aqui só a estrada, a cara toda enviada, e um rapaz se unia a ela, sem pensar nas coisas dela. Isso é conversa fiada. O cabra sendo casado com uma mulher bem feia, e uma linda sereia se sacudir para seu lado, lhe chamar de meu amado, dizer que está apaixonada, lhe pedir ajoelhado para ele aceitar, e o cabra vai dispensar. Isso é conversa fiada. Um sujeito arripuçado, ajudar o periguino, lhe dar um chapéu granfino, roupa bonita e calçada, um cavalo bem selado, uma novilha amochada, uma casa mobiliada, um bom carro de passeio, sem ter mulher pelo meio. Isso é conversa fiada. Assim mostrei claramente que bem mais que um marmanjo, com carinha de anjo e um coração de serpente. Eu que sou experiente, não adoto palhaçada. Quando ouço uma zoada, se for verdade eu lhe digo, mas se for mentira eu digo. Isso é conversa fiada. Meu avô, ninguém conversa. O cara chegou e disse, compadre, me empresta R$1.000. Ele disse, rapaz, compadre, eu não tenho 1.000 não, só tem 700. Isso tem nada não, compadre. Compadre, fica me devendo R$300, não tem problema. Aí o delegado chegou pro preso e disse, por que foi que você foi preso? Ele disse, delegado, fui preso por nada. Ele disse, delegado disse, não, aí tem alguma coisa errada, prova. Ele disse, pois eu vou provar para você. Eu peguei a carteira do cara e deu uma carreira. Quando eu cheguei lá na frente, a polícia pegou. Do jeito que me pegou, aí quando tomou a carteira que abriu, não tinha nada. Então foi preso por nada. Aí o cara chegou lá em casa e disse, Pedro Baiuca, tu tá sabendo que o mundo vai se acabar? Eu disse, não tô sabendo que o mundo vai se acabar não. Tu não tem medo do final do mundo não? Eu disse, eu tenho medo do final do mundo? Eu tenho medo do final do mês que eu tenho conta de água, luz, telefone, nem muita coisa para pagar. Aí o cara chegou na farmácia, do jeito que chegou e disse, farmacêutico, pelo amor de Deus, o senhor tem calmante? Ele disse, tem eu. Ele disse, pois, toma uns 3 aí que é um assalto. Na hora. Aí, eu andando na rua, no centro do crato, né? Andando, uma velhinha na frente, e a velhinha, de vez em quando, ó, pegando, e eu atrás, a velhinha, andando, e eu atrás, a velhinha, pegando. Eu sei que a velhinha, quando chegou mais na frente, a velhinha olhou para trás, quando me viu e disse, moço, pelo amor de Deus, me desculpe. O senhor estava atrás, eu disse, desde o primeiro peido, lá atrás. Aí no meu comérciozinho, uma mulherinha simples, né? Uma senhora passando isso, eu falei, Baiuca, por favor, o senhor sabe onde fica a asa? Eu disse, sei, deve ser abaixo da costela. Aí você sabe que quem tem carro novo é uma família, tem muita despesa, gasta muito quem tem uma família, é uma despesa, é uma família grande. E quem tem um carro velho é uma família doente. Aí o cara morava na cidade, foi passear no sítio, muitos anos ele estava morando fora, né? Sabe, eu vou visitar meu tio. Quando ele foi chegando no terreiro da casa do tio dele, cachorrão grandão vermelho assim, partiu para cima dele, ele correu e subiu no pé de pau. O tio dele pegou e gritou desse jeito, desça daí, esse cachorro aí só pega viado. Ele disse, eu descer? Agora é que eu não desço. Aí o tio dele amarrou o cachorro, quando foi 12 horas na hora do almoço, que ele foi almoçar, que ele estava almoçando, o tio dele disse, olha, você pode comer carne de gado, porco e bode, onde você mora. Mas aqui você vai comer carne de caça. Você sabe o que é que você está comendo? Eu disse, não, carne de viado. Ele disse, gente, e aqui é cobra engolindo cobra. Ele ia fumando um cigarro, um vagabundo
pegou e gritou desse jeito: ei, dá pra você me dar o irmão desse aí? Quero o cigarro que ele tá fumando. Ele disse: posso não, o irmão dele morreu queimado. Aí uma mulher entrou lá na minha bodeguinha e disse: seu Baiuca, o senhor tem 2 de 5? Eu disse: tenho. Por quê? Ela disse: me dei uma, que eu não tenho nenhuma. Aí o velhinho de uns 85 a 90 anos, estava numa praça, né? Sentou, pegou o jornal, quando olhou no jornal, o netinho dele chegou por trás e disse: ô, tá de cabeça para baixo. Ele disse: mole. Aí o malandro andando de bicicleta, né? O malandro andando de bicicleta, andando, bateu no matuto. E o matuto também vinha noutra bicicleta. Aí o malandro se levantou e disse: qual é a tua? Aí o coitado do matuto disse: a minha bicicleta verde. Aí o cara no meio da rua, né? Chegou e pegou um jumento, pintou ele todo de verde. Pintou. Mas o dono do jumento chegou. Quando o dono do jumento chegou, disse: se eu pego esse cara que pintou meu jumento, com a foice, disse: eu vou matar ele. Apareceu o cara lá, né? Puxou o revólver e disse: foi eu, por quê? Disse: não é porque o jumento já está no jeito do senhor da segunda mão, pintar de novo. E você sabe como é, a gente tem que contar esses causos, né? Ver se agrada o pessoal. E desculpa a vergonha que eu passei por esses causos, né? E o português discutiu com o cara, né? Discutiu com o cara no meio da rua. Aí o português puxou o revólver, deu 3 tiros no cara. Pei. Diz que o português é bom, né? O colega do português disse: Joaquim, dá no pé. Ele puxou o revólver e disse: tá, no pé dele. Você sabe que o português é desse jeito. Aí, você sabe hoje em dia, menino é bestelado, né? Um menino assim, uns 7, 8 anos, jogou uma pedra no colega dele e chegou a reclamação para a mãe. A mãe dele disse: rapaz, é o seguinte, eu vou pegar meu menino e levar no padre, para o padre conversar com ele. Pegou e levou o menino. Quando chegou lá, conversou com o padre chamou o menino e disse: não faça isso não, rapaz, não jogue pedra no seu colega não. Você está sabendo que você errou? Ele disse: eu que errei? Eu não sei que foi a cara dele. Eu não de jeito nenhum não. Aí um casal de negro casou, né, e teve um menino branco. Aí o cara se irmou, olhou assim: sei Maria, vem cá, como é que eu sou negro, tu é negra, e o menino é branco? Ó, meu pai é preto, negro, minha mãe é negra. Seu pai é negro, sua mãe é negra. E como é que o menino é branco? Ele disse: tem calma, Zé, deixa eu explicar. Tu não lembra que todo dia eu tomava 3 colheres de magnésio, não? 3 colheres por dia? Ele disse: certo, eu sei. Aí, tudo bem. Aí, por isso o menino é branco. Aí ele disse: e os olhos azul? Eles põem os olhos por frasco e a tampa para você ver se não é azul. E aí, o senhor perto lá de casa, né, morreu. A mulher gostava muito dele, né? E a mulher no velório olhou assim e disse: oh meu Deus, agora o coitado do Zé aqui, ó, vai para um lugar todo desgraçado, tão rico. Vamos enterrar ele num lugar que não tem água, tem luz, não tem telefone, não tem nada. Aí o bebê lá disse: vão enterrar esse corno lá em casa, é? Aí, você sabe, a gente conta esses casos para ver se agrada. Aí, eu vim do sítio da casa de minha mãe, de B20, quando fui chegando no ponto aqui no canto para parar, uma mulher bateu no meu lado e disse: seu Baiuca, bata aí na asa. Eu disse: eu não alcanço não, senhora, que é alta. Aí o bebê chega na igreja, né? Quando chega na porta, lotado de gente, o bebê prende desse jeito: todo mundo aqui está convidado para amanhã para ir para o meu aniversário. Aí todo mundo olhou para trás e disse: é isso mesmo, convidado para ir para o aniversário. Isso, rapaz. Então tem aquele condicionário, o padre abriu a porta, olhou e disse: que conversa é essa? Aí o bebê disse: é isso mesmo, você que está cagando está convidado também. É um casalzinho de velho de 85 anos, morava no sítio, né? E a velhinha doida para tomar um café, e o velho lá no terreiro. Aí a velhinha respondeu: ô meu velho, traz esse pau podre. Aí o velho respondeu: já vou levar a velha lascada. Aí o cara chegou lá para de casa, aí disse: Baiuca, você conhece um cara que corta cabelo bom mesmo aqui? Eu disse: conheço, neguinho da gente. Mas ele corta bom, pichainho, cacheado, do jeito que você quiser. Você é quem escolhe. Rapaz, um cara pegou um carro bem novinho, vestido de gravata, paletó, foi pro sítio, chegou numa casinha de pobre, uma casinha de palha, uma bodeguinha lá, lotada de gente, e um moradorzinho lá numa casinha pegou e disse: rapaz, essa semana foi boa demais pra mim, eu fui caçar, rapaz, subi a serra, matei 2 jacus,
2 riachos, um tatu, um peba, 4 cultivos, 50 rolinhas, várias caças ele matou. Isso o cara estava bem vestido de pato lá no carro. Chega, se aproximou pro cara e disse, moço, você sabe quem está falando? Ele disse, não senhor, você está falando? O chefe geral do Ibama do Cariri. Ele disse, você também sabe quem está falando? O mais mentiroso da região. Aí o velhaco, o cabo não pagava ninguém. Ele disse, não caba velhaco. O cara chegou no açougue. Aí disse, ei moço, corta aí um quilo de carne para mim. O cara disse, moço, eu já estou sagando para não perder. Estou sagando para não perder. Aí o cara chegou e disse, compadre, eu vou me receitar. Aí quando ele chegou lá no médico, chegou pro doutor e disse, doutor, seja sincero, quanto está custando uma consulta? Aí o doutor disse, rapaz, uma consulta, 300 reais. Aí ele pegou e disse, 300 reais? É. Ele disse, para um colega de trabalho. Ele disse, desculpe, o senhor é médico? Ele disse, não, ladrão. Aí o cara chegou e disse, ô Zé, eu descobri uma coisa. Que é isso? Você sabe que indo e voltando é a mesma coisa? Eu disse, não sei como faz. Disse, pois é, presta atenção. Eu moro no Crato, vou pro Juazeiro. Estou no Juazeiro, vem pro Crato, é a mesma coisa. Olha, 4 e 5 é 9. 5 e 4 é 9. É a mesma coisa. Ele disse, é não, pai. Durma hoje, você que está do outro lado aí, você que está me ouvindo. Durma hoje com Maria José e amanhã durma com Zé Maria para ver se você não se lasca. Aí o ladrão foi fazer um assalto. Quando entrou na casa, não sabia que o morador que morava lá era um deficiente visual. O assalto, isso é um assalto, deficiente visual de sério. Deficiente visual batendo no revólver. E disse, vem afastando para cá. Vem afastando. Foi levando ele, volta. Levou ele lá pro quintal, lá para dentro. Quando chegou lá no quintal, tinha um pé de manga. Postou o ladrão no pé de manga. Aí disse, gente, ó, você vai ficar aqui, agora eu vou lhe matar. Para nunca mais você entrar na casa de um homem. Eu vou lhe matar. Quando o ladrão observou direitinho o deficiente visual de óculos, quando ele olhou para a brecha, viu que o cara era cego. Aí pegou e disse, gente assim, disse, rapaz, ele não vai me matar não. Pegou na garota do pé de manga, saiu subindo, quando chegou lá em cima, ficou quietinho. E o cego disse, vou lhe matar. Aí nisso, o cego disse, olha, você teve sorte, viu? Entrou um anjo bom na minha mente, não vou lhe matar não, mas eu vou deixar um aviso. Não roubo mais casa de ninguém não, agora o medo grande eu lhe faço. Tá, assim, aí o cara chamou o português, aí disse, português, você vai trabalhar na minha fazenda, você vai cuidar do gado. Agora tenha cuidado, ó, que o trem passa no meio, quando for passar o gado para o outro lado, tem muito cuidado. Disse, não, tudo bem. Passou uns 30 dias, o português foi passar o gado para o outro lado, o trem vinha, matou um pouquinho, só em 100 vezes. Aí o patrão dele quando chegou disse, mas Joaquim, você é doido. Ele me disse quando fosse passar o gado para o outro lado, se você tivesse cuidado, rapaz, você viu o prejuízo que deu de 100 jeito. Ele pegou e disse, o senhor teve foi sorte. Olha, ele vinha desse jeito. Saquei três vinha assim, foi levar o seu gado todinho. Aí o cara chegou e disse, compadre, eu estou desconfiando, compadre. E minha esposa está me traindo. Ele disse, mas compadre, é fácil demais de tu descobrir. Ele disse, como é que eu faço para descobrir? Ele disse, você não mora no sítio? Ele disse, é. Você bate na porta da frente, corre para a porta dos fundos. Ele disse, dá certo, compadre. Ele disse, deixa de ser besta, compadre. Só nessa semana eu peguei foi 3. Aí o doutor, o cara doente, né? Foi pro médico, quando chegou lá, doutor, faz um tombo de saúde não. Você quer que eu faça? Tombo de saúde, ele pegou e disse, fez os exames, pegou logo, deu uma furadinha dele, fez os exames, sim, diabetes alta demais. Por logo fez por cima, pelo amor de Deus. Corta o doce. Ele disse, é o que eu faço. Compro uma lata desse tamanho, corto no meio, como a metade hoje, a metade como amanhã. Aí nós estamos contando esses casos, né? Ah, você que está aí do outro lado, vê se o que é que você gosta. O cara chegou e disse, compadre, tem um cara condenado à morte bem pertinho lá de casa. Se é, compadre, tal dia ele vai morrer. Não tem jeito não. Estamos mandando do exército. Chegou e disse, vamos fuzilar o homem. Agora o senhor tem direito, no pedido, o senhor tem direito a pedir. Pode pedir o que você quiser. Aí disse, o que é? Ó, faça o pedido. Aí o cara pegou e disse, rapaz, eu queria comer jaca. O cara disse, não, amigo, jaca? Comanda de jaca? Nessa época? Só tem daqui 1 ano. Ele disse, não tem problema, eu espero.
O cara saiu para fazer umas comprinhas no mercado, e a mulher disse, compra carne também, ele disse, deixa comigo. Mas o dinheiro dele era pouco, não dava para comprar muito, essa carne hoje em dia é tão cara. Ele chegou lá e disse, quanto é a carne de primeira? O açougueiro disse, R$20. Disse, 20? E a outra? De segunda disse, 15. Disse, mas rapaz, porque meu dinheiro é pouco, não dá para comprar. A situação que eu estou vendo aqui, que o senhor vende, eu estou vendo que o senhor não tem coração não. Eles têm, coração é R$7. Então o cara chegou no restaurante, né? Pediu um prato do dia. Aí quando ele pediu o prato do dia, ele disse desse jeito assim, senhora, tem um prato do dia aí? A mulher trouxe um prato feito. Arroz, feijão, macarrão, cuscuz. Aí colocou a costela, o pescoço e a asa. E disse aí, senhora, só tem a costela, o pescoço e a asa. A mulher disse, não, se eu queria mais um pedaço, se eu queria o pé da galinha. Aí